Senhor prefeito municipal aqui presente, secretários, plateia, meus colegas, boa tarde a todos. Na verdade, a imagem que nós estamos vendo, ela representa aquilo que nós técnicos, pelo menos, sabemos bastante, que a formação de cidades se dá sempre à procura da água, não é? Ou ela é formada à beira de córregos, de rios, nas praias do mar, nos lagos, lagoas, enfim, a água é importante para uma cidade. Só que depois, naturalmente, não é? Nós cuspimos no prato que comemos porque acabamos jogando o esgoto da cidade como resposta. E, felizmente, agora houve uma grande conscientização e Piracicaba, modestamente falando, os nossos prefeitos, inclusive o atual, acaba de inaugurar os 100% de tratamento de esgoto e 100% de água. Então, a nossa cidade realmente é campeã. Isso que eu quero dizer também, as boas-vindas àqueles que vieram de fora, para que vejam como Piracicaba realmente é muito bonita, né? Vejam nessa imagem que vocês estão vendo, não é qualquer cidade que tem um rio cortando na diagonal uma cidade, ainda com o salto, né? Realmente faz da cidade muito bonita. Naturalmente, como as outras cidades, também em forma de xadrez, né? Mais de 95%, talvez, da cidade do mundo, criando as famosas malditas ou benditas esquinas em que diminui o fluxo do automóvel. Mas vejam essa imagem de Piracicaba, que acabou o rio dividindo duas cidades, praticamente, né? Santa Terezinha, Vila Resende, uma série de bairros à margem direita do rio, e à margem esquerda, uma população de mais ou menos 250 mil, e do outro lado, outra população de 130 mil. Então, o rio, para nós, é muito importante. Houve uma época em que o cidadão tinha vergonha, ele tinha nojo de passar perto do rio, né? Na época de 60, na década de 60 ou 70, porque ele cheirava muito mal, né? Depois que nós vimos, estudamos, e a gente sentia muito isso, né? Porque o Rio Piracicaba era tratado como um bairro de periferia, quer dizer, era desprezado, né? Por causa daquele mau cheiro. De 1970 para cá, houve uma conscientização maior dos valores do rio, né? E esse nosso rio, naquele ponto, né, exatamente naquela curva que apresenta, foi, na margem do rio, foi Antônio Correia Barbosa, né? Até muitos brincam comigo que eu falo com tanta paixão nesse tema que acho que eu fui colega de Antônio Correia Barbosa, né? Mas não fui. Vejam essa parte, gente, em cor-de-rosa e amarela. É exatamente o que coube a mim falar, quer dizer, o projeto Beira Rio. O projeto Beira Rio é uma das áreas, né, que é do tema da água e as áreas contíguas ou às margens dos rios e córregos de Piracicaba. Então, nessa área, eu tive a felicidade de, em 1972, né, eu era, naquele tempo, o secretário de obras de Homero Paes de Ataíde,
Então, eu tive o orgulho, então, de assinar uma declaração do prefeito e nós também, declarando de utilidade pública essa área de mais de 200 mil metros quadrados, né? E, posteriormente, no outro governo, então, foi essa área desapropriada, que é hoje o grande parque em que o pessoal faz a caminhada em Piracicaba. Então, você vê que mesmo naquele tempo, em 1970, né, na década de 70, 80, nós já havia um planejamento pensando no futuro, né? E, em cima disso, é que foi feito, então, o projeto Beira-Rio. Essa é uma rua do tempo, da época de 1960 a 70, né, que é exatamente a Avenida Beira-Rio hoje. E aí, embora seja uma avenida, nessa época é que o pessoal deixou de frequentar a Rua do Porto, exatamente por causa do mau cheiro. E o que acontecia? O esgoto que descia pela Moraes Barros, Rua 15 de Novembro, uma série de ruas que descem da parte alta da cidade, ele é jogado in natura no rio Piracicaba. E isso fazia com que realmente o cheiro fosse muito forte. No início do século XXI, agora, em 2000 e pouco, foi feito realmente uma canalização paralela na margem esquerda do rio Piracicaba, em que captou todas as descidas de esgoto da cidade em direção ao rio. Daí para frente, houve um movimento de conscientização e de amor ao rio Piracicaba. E daí, então, nasceu o projeto Beira-Rio. O projeto Beira-Rio, apesar de, logo após o ano de 2001, 2002, ele começou, através do IPLAP, um planejamento com uma grande equipe. Naquela época, a equipe era muito grande, de profissionais da prefeitura e convidados especiais, arquitetos e engenheiros, para trabalhar no projeto Beira-Rio. E assim foi feito durante até 2005, 2006, com um empréstimo, ou melhor, com a participação da Petrobras com 4 milhões para o projeto Beira-Rio. Em seguida, do prefeito Bajas Negri, continuou o projeto Beira-Rio, uma parte, inclusive, por conta da prefeitura, por atrasos de entrega do dinheiro da Petrobras, mas conquistou mais 4 milhões. Então, no total, 8 milhões, mais a participação da prefeitura, dá quase 12 milhões de investimento no projeto Beira-Rio. O projeto Beira-Rio, na verdade, ele não é apenas aquilo que a gente conhece como, carinhosamente, é chamado a Rua do Porto. Ele tem 8 trechos diferentes. Ele começa lá em Santa Terezinha, não é? No extremo da cidade, no extremo oeste da cidade, e vai até Monte Alegre. Então, outros prefeitos virão e darão, naturalmente, continuidade. Vejam no mapa, naquela área em amarelo, né? Darão continuidade aos diversos trechos. Embora o prefeito Bajas tenha feito já alguma coisa em outros trechos. Por exemplo, aquela avenida que passa do Bongue e vai até a Ponte do Caixão, já é uma parte de uma etapa 2, não é? Do projeto Beira-Rio. E assim por diante, cada prefeito faz uma parte. O mesmo prefeito Gabriel Ferrato, agora, ultimamente, ele fez a manutenção da ponte que liga a Avenida Beira-Rio aqui ao Engenho Central. Mas, na verdade, o projeto Beira-Rio abrange também
o Engenho Central, né? Essa área do Engenho Central tem 75 mil metros quadrados, né? 7 quarteirões e meio, quase 8 quarteirões de área. Portanto, é uma área que pertence hoje à prefeitura, que o prefeito Bages anterior pagou 22 milhões, e, além, na continuidade do Engenho Central, ainda existe uma mata que é muito fechada, muito bonita, que também merece ser estudada com maior carinho e está lá à disposição. Veja, então, o que foi realmente atacado, vamos dizer assim, em ambas as margens do rio Piracicaba, foi uma distância de mais ou menos 2 quilômetros. Ou seja, aqueles que conhecem, da ponte do Mirante até a ponte do Morato. São 2 quilômetros que foram trabalhados. De um lado, o projeto Beira-Rio, que é o lado esquerdo do rio Piracicaba. E, do outro lado, o lado direito, o Engenho Central, que nós estamos aqui nesse teatro que foi feito, realizado há pouco tempo. E esse mapa mostra bem, então, a mata que, além do Engenho Central, ela ainda apresenta um potencial para um futuro, por uma futura ampliação na mata que está logo em seguida. O projeto Beira-Rio, vocês veem lá na nossa esquerda de vocês, a rotatória, logo depois aquele verde, e essa é chamada, então, a primeira fase do projeto Beira-Rio, naquele tempo, então, o patrocínio da Petrobras. Então, essa parte é onde hoje se localizam grandes números de restaurantes. E a parte de baixo do desenho é, então, a Avenida Alidor Pecorari. Então, essa foi a primeira etapa do projeto Beira-Rio. Essa, então, que vocês veem agora, é a segunda etapa, onde aparece ali a Casa do Povoador e, principalmente, a ampliação do Largo dos Pescadores, que aparece ali também, não é? E muitos pensam que a Casa do Povoador foi feita pelo fundador de Piracicaba, mas não foi, foi feita mais de 100 anos depois, mas que hoje tem um valor histórico, ela é tombada, né? É muito bonita. Aqueles que visitam Piracicaba e vão dormir em Piracicaba e vão permanecer aqui, não deixem de ver realmente essa margem do rio Piracicaba muito bonita. E essa, então, é a Avenida Beira-Rio. E o projeto Beira-Rio, na segunda etapa, ele apresenta essa linha pontilhada em que há restrições, inclusive, para a construção nessa área. Esse, então, é um desenho de uma perspectiva que já está pronta, né? Mas que mostra esse trecho, então, a segunda etapa do projeto Beira-Rio, né? Um gramado muito grande que separa do rio. Ainda assim, embora não pertencesse ao projeto Beira-Rio, foi localizado ali, foi feito, executado uma passarela pêncil, né? Que acabou sendo um complemento a mais no projeto Beira-Rio, que é uma saída a mais, uma entrada a mais, uma obra de mais segurança, uma obra ligando dois projetos grandes, né? Na verdade, o projeto Beira-Rio é mais gastronômico e mais uma exploração maior da cultura e da gastronomia, e do lado direito é o Engenho Central, muito mais cultura e social para Piracicaba. Então, essa passarela, que agora são duas, permite uma circulação maior entre as duas margens que constituem o projeto Beira-Rio. Essa é a Casa do Povoador,
que também já está pronta, não é? Tudo aquilo que, se não fosse o projeto Beira-Rio, haveria continuidade de invasões naquela região toda, né? Então, ali foi estabelecido regras de uso, de conduta, inclusive de modelo de construção, modelo de altura de edifícios, enfim, para conservar exatamente o máximo possível as características arquitetônicas daquele local. Então, isso aí é um desenho também que mostra a Casa do Povoador, onde se realizam muitas exposições, e agora, nesse momento, está tendo uma grande exposição lá. Esse é o desenho que mostra, então, a Casa do Povoador. E essa é a terceira etapa, então, do projeto Beira-Rio, em que ele pega uma parte da passarela pêncil de madeira, que já existe, e chega, então, até a ponte do Mirante. Esse é um desenho que mostra também a passarela Beira-Rio e aquela subida em direção à ponte do Mirante. Este projeto apresenta uma característica muito interessante, que é a preferência pelo pedestre, não é? Baixa velocidade de veículos, um sentido só de mão de veículos e que dá mais liberdade para o pedestre poder circular naquela área. Então, realmente, todos nós conhecemos a educação do trânsito, não é fácil, não é? Embora a velocidade lá tenha sido determinada muito baixa, às vezes acontece de reclamação do pessoal passando em alta velocidade. Mas, na verdade, aquela área criada foi exatamente dando preferência para o pedestre. Então, essa é uma vista geral, gente. Veja um pouco de um lado de lá, o Engenho Central. Nós temos um daqueles prédios brancos lá do Engenho Central. Naquele verde, na continuidade do verde, nós temos uma área muito grande, que é uma mata, e que, com toda certeza, o nosso presidente do IPLAP vai pensar alguma coisa, ou já está pensando, né, em completar aquela região. Então, vejam bem, a ponte do Mirante, do lado direito, então, nós temos o Engenho Central, e aqui do lado esquerdo, então, o projeto Beira-Rio. Então, é isso que eu gostaria de agradecer, então, o convite, não é? De estar falando sobre o nosso projeto, que, na verdade, esse projeto tem filosoficamente uma ligação com o projeto do Lauro Pinotti, porque, na verdade, também ele, no projeto, vocês vão ver que ele também cuida dos córregos e das margens dos córregos, e cuida muito bem e muito rapidamente, antes que essas áreas sejam ocupadas ou invadidas, não é? E Piracicaba ganha muito com isso. Gente, muito obrigado pela atenção e estaremos aí à disposição.